precisar de um tratamento em algumas situações. Por exemplo, quando a gente tiver um homem com aneurisma maior do que 5,5 centímetros, pelo risco de ruptura. Tem literatura que fala maior igual a 5,5, outros locais falam maior do que 5,5, vamos aguardar o número 5,5 centímetros no homem. Ou então maior do que 5 centímetros na mulher, porque aqui existe um risco maior de romper, que é uma complicação grave. Outra situação que vai indicar tratamento é o crescimento rápido, um crescimento acima de 0,5 centímetro em 6 meses ou acima de 1 centímetro em 1 ano, durante um acompanhamento com uma ultrassonografia. Ou então, situações de sintomas, de complicações, principalmente os quadros de isquemia de membros inferiores. Ou ainda a gente vai precisar tratar os aneurismas saculares. Por quê? Porque eles têm uma chance maior de romper. Sempre pensar, eu vou submeter o paciente a um tratamento que pode ser arriscado naquele paciente que tem uma chance maior de ruptura, que é extremamente grave. E qual vai ser o tratamento? Vai ser simplesmente substituir aquele pedaço da aorta que tem o aneurisma por uma prótese. Existe a cirurgia abdominal clássica da prótese, cirurgia aberta, com acessos intraperitoneais ou retroperitoneais, não vem ao caso, mas a gente vai colocar uma prótese no lugar do aneurisma. Hoje em dia, sempre que possível, vai ser indicada a cirurgia endovascular, através de uma punção arterial, através de uma arteriografia, se colocar essa prótese, sempre que for possível do ponto de vista anatômico. Agora, se por acaso o paciente não se enquadra nessas indicações, não tem complicação, é um aneurisma fusiforme, não tem sintomas, é uma lesão pequena, menor de 5,5 centímetros no homem, menor de 5 centímetros na mulher, não está crescendo, a gente pode sim simplesmente acompanhar o paciente. E esse acompanhamento, ele vai depender do tamanho? Sim, mas é só a gente ter bom senso. Quanto mais perto dos 5,5 centímetros, a gente precisa repetir esse ultrassom mais próximo um do outro. Quanto mais longe dos 5,5 centímetros, quanto mais próximo da normalidade, a gente pode repetir esse ultrassom de uma forma mais espaçada. Questão do Einstein de 2020. Um homem de 65 anos, tabagista, então já deu alguns fatores de risco importantes. Masculino, mais velho, tabagista. Um maço de cigarros ao dia há 40 anos, sem DPLC ou outras comorbidades, é portador de aneurisma fusiforme de aorta abdominal infrarrenal. Então pode grifar aí. Já deu o diagnóstico. É um aneurisma de aorta abdominal, é fusiforme, que é o mais comum, não é aquele que tem mais chance de romper, que seria o sacular. É infrarrenal, que é a posição mais comum dos aneurismas, ainda bem, né? Porque abaixo das renais é mais fácil de tratar. Existem outros aneurismas que também podem comprometer as renais, podem ser inclusive tóraco-abdominais, mas o mais comum, disparado, é a aorta abdominal infrarrenal. Além disso, ele é assintomático, descoberto no exame de rotina, como na maioria dos casos. Está indicada a correção cirúrgica desse paciente se o aneurisma tiver um diâmetro a partir de... A resposta está lá na letra D, a partir de 5,5 centímetros. Fácil, né? Homem com aneurisma de aorta acima de 5,5 centímetros tem que tratar pelo risco de ruptura. Esse é o padrão da maioria das questões que a gente vai encontrar na nossa prova. Infelizmente, se a gente não tratou esse paciente a tempo, ele pode chegar no pronto-socorro com uma rotura do aneurisma. Nesse momento, ele pode apresentar aquela tríade clássica do aneurisma roto, que é a massa abdominal pulsátil ali na linha média, associada a uma dor abdominal intensa, uma dor aguda, uma dor súbita, que irradia para o dorso, associada a sudorese, mau estado geral e também uma hipotensão arterial. Paciente com dor intensa, massa pulsátil e hipotensão tem que pensar em aneurisma roto. Nesse momento, o que a gente vai fazer? Vai depender da estabilidade do paciente. Mas espera aí, ele pode romper um aneurisma de aorta e ficar estável? Pode, porque na maioria das vezes essa ruptura ela fica contida no retroperitônio. E isso vai causar um bloqueio nessa região. Agora, se ela romper em peritônio livre, aí provavelmente vai exsanguinar, todo o sangue vai cair na cavidade abdominal e o paciente muitas vezes nem chega no hospital. Mas quando ele chega estável hemodinamicamente, com suspeita de ruptura de aorta, exame de imagem imediatamente, de preferência a angiotomografia, que vai confirmar o diagnóstico e já vai avaliar a anatomia para o tratamento, inclusive se é possível ou não um tratamento endovascular. Agora, se esse paciente chega instável hemodinamicamente, a primeira coisa a fazer é passar o chamado balão intraórtico. O que é esse balão?
ele vai ser passado através da artéria femoral. A gente vai insuflar um balão dentro da aorta, acima das renais. Por quê? Para parar de sangrar no local da lesão, da ruptura do aneurisma. Com esse balão insuflado, vamos repor a volemia desse paciente e tentar ganhar alguma estabilidade para fazer o estudo do aneurisma. Nesse momento, a gente